Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Janifran na área, fazendo uma aulinha com vocês aqui, aula de número 29, nós estamos dentro do módulo de fatoração, tá? Módulo 15, eu não botei aqui, mas você sabe que nós estamos trabalhando o módulo 15, referente à fatoração por dois métodos. O método de fator comum, colocar um termo lá em comum, e agrupamento, né? Evidência e agrupamento. Nós vamos aplicar isso aqui no teste. O professor Richards, na aula de ontem, fez algumas aplicações, tá? Hoje deveria ser desenho geométrico, mas como nós estamos um pouquinho atrás das outras turmas, tanto na numeração de aulas quanto na quantidade de conteúdo de matemática, nós vamos antecipar essas aulas de matemática até a avaliação bimestral, tá? Nós vamos dar uma pausa aí nas aulas de desenho geométrico e começar a trabalhar dentro das aulas de matemática para a gente adiantar esse conteúdo e fechar tempo para vocês, tá bom? Como nosso conteúdo de desenho não é por um ano inteiro e também é menos capítulos do que as turmas do que o sexto e sétimo, nós vamos dar uma segurada aí, vocês vão resolvendo a atividade referente ao módulo que foi encerrado na semana passada e aí depois vocês vão mandar para a gente aí, como já foi solicitado para vocês na Agendedu. E não esqueça, pessoal, T6 online, façam sempre que os módulos são liberados para vocês no canal, tá bom? Vai sempre se atualizando para quando chegar uma semana, para a gente precisar de avaliar de vocês de alguma maneira, não sobrecarregar o sistema aí, vocês, tá bom? Então vamos nessa para cá, recado dado, vamos então resolver aqui alguns exercícios sobre fatoração, tá? Eu vou fazer o teste 1 e o teste 3 e o 4 aqui no quadro para vocês. O teste 2 eu vou fazer somente na tela porque tem um desenho muito grande e eu preciso analisar ali com vocês na tela mesmo do computador. Então quando chegar o exercício 2, vai para a tela e a gente resolve. Tranquilo? Vamos lá. O exercício 1 diz para você fazer o produto, calcular a área dessa figura e verificar quais dessas expressões determina essa área, tá? Então você vai verificar isso, verificando a área de cada um deles e verificar a forma fatorada para ver qual que é a expressão que representa essa área. Tranquilo? Então vamos nessa resolver aqui então a área dessa figura. Pessoal, eu aconselho a vocês nesse momento aqui fazer áreas separadas que para vocês eu acho que fica mais fácil. Você analisar figura por figura, né? Separa essa figura, divide ela em figuras iguais e calcula a área separada e depois soma. Então vamos lá, se você analisar essa figurinha aqui, só esse retângulozinho, é 1 vezes x. 1 vezes x, logicamente que é x. Esse quadradinho, então essa aqui é igual a essa, tá? Dizem que esses lados são paralelos, então isso aqui também é igual a essa. Na figura está subentendido que essas duas áreas são iguais. Essa aqui e essa aqui também merge 1, né? Porque 1 vezes 1 e aqui também é um quadradinho de lado 1, tranquilo? Esse meio, olha só a largura dele, é 1 e o comprimento é x, então a área aqui é x. Se você somar esses valores, você vai ter equivalente a 1, 2, 3, 3x mais 2, né? Então 3x mais 2, se você procurar aqui, nós temos a letra C como alternativa correta para determinar a área dessa figura aqui, tá bom? Então é simplesmente isso que você vai fazer nesse teste 1, beleza? Quando você estiver resolvendo o teste, pessoal, não marque somente a alternativa não, anote as soluções, porque você sabe que o nosso T6 online, algumas questões são fechadas e você precisa resolver para encontrar a solução, assim como nossas avaliações também, tá? Mesmas avaliações que nós editamos e postamos para vocês no YouTube, no plural, desculpa aí, no plural. A segunda questão está com vocês na tela aí. Beleza, crianças? Olha nós aqui na tela com uma questão como combinado, uma questãozinha em que você vai verificar as afirmativas se são verdadeiro ou falso, tá? E depois você vai marcar a pergunta lá no caso alternativa você vai marcar verdadeiro ou falso de acordo com o que foi selecionado aqui. Então vamos verificar primeiro. É melhor você analisar aqui, ó, cada uma dessas alternativas e depois você marcar aqui, né? Então é melhor você ler aqui e verificar do que você fazer uma análise aleatória. Eu preferi colocar aqui na tela porque ela é bastante colorida, tem bastante detalhes e no quadro eu não conseguiria expor tudo isso, né? Primeiro que eu não tenho os pincéis dessas cores aí disponíveis. Então nós podemos analisar primeiro. Os retângulos da figura A são congruentes? Observe na figura A, todos esses retângulos são congruentes, tá? Considerando que os dois são retângulos, esses retângulos aqui, eles são congruentes? Esse em relação a esses? Sim, né? Eu posso considerar isso aqui como verdadeiros. Dois retângulos são congruentes. Esses outros quadrados também são retângulos, mas ele está sendo específico no caso de ser retângulo mesmo, tá bom? Então vamos para a seguinte, para a outra informação.
O perímetro da figura A é maior que o perímetro da figura B. O perímetro dessa figura é maior do que o perímetro dessa figura. Pessoal, eu estou colocando 2P's, tá? 2P para representar o perímetro, porque em algum momento você vai entender que esses 2P representam o perímetro e P vai representar o semiperímetro. Lá para o 9º ano, quando nós trabalharmos áreas de qualquer polígono regular, tá? Então vamos lá. Segunda alternativa, os perímetros são iguais? Vamos ver. Se a área dessa figura aqui, de cada um desses retângulos em rosa, mede x, então qual é a medida dos seus lados, sabendo que a área de um retângulo é lado vezes lado? Então, se observar aqui, ó, olha esse 1 aqui. Aqui mede 1, aqui 1 e aqui também. Aqui medindo 1. E essa lateral só pode medir x, né? Aqui mede x e aqui também. Consequentemente, aqui mede 1, né? Aqui vai medir x e aqui vai medir x. E aqui, equivalente a 1. Todo mundo equivalente a 1. Se for calcular o perímetro da figura A, o perímetro, no caso aqui, é equivalente a... Esse aqui é um 2, tá? Se eu conferir, se eu contar esses valores que estão em contorno, né? Então, 1, 2, 3, confere todos os 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 aqui. E nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 1, 2, 3, 4x. Então, eu posso dizer que é 4x mais 16. Verificando a figura 2, no caso a figura A, aqui sendo x ao quadrado, você já sabe que aqui mede x, aqui também. Esse aqui sendo 2x, e essa lateral aqui medindo x, aqui só pode ser 2, né? E aqui pode ser 1 devido a essas medidas aqui. Então, 1 também aqui, e aqui também mede 1. Aqui vai medir 2, aqui vai medir equivalente a x, aqui em cima 2, 1 e 2. Soma todo mundo. Vamos verificar quanto x aparece. Eu tenho 1, 2, 3, 4x. Então, o perímetro dessa figura começa com 4x. Verificando os números, as numerações. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, já tem 8, então vamos verificar 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8 mais 8, 16. Portanto, a afirmação 2 também é verdadeira. Vamos para a próxima. A área da figura B é x ao quadrado mais 8x mais 15. Vamos verificar a área da figura B, tá? Deixa eu tirar alguns detalhes aqui dessa figura, que é para que eu consiga falar sobre a área delas, tá bom? Vamos tirar essas informações, que é para ficar mais fácil a visualização para a gente. Pronto, eliminei tudo, agora vamos falar sobre a área. A área da figura B é x ao quadrado mais 8x mais 15. Verifique, se tiver dúvida sobre o que foi acabado de deletar aí, você volta, dá pausa e anote aqui direitinho, tá bom? Então, verificar a área. Você pode somar todo mundo que está aqui, ó. Então, eu tenho x aqui, então eu tenho x, e aqui eu tenho 3x, né? Aqui você pode botar como 3x, e aqui, se você contar, que você sabe, nós temos 5x, tá bom? E aí, 5x você vai verificar. Vai ficar x ao quadrado, né? A área dele é x ao quadrado, que é essa aqui, somada 3 mais 5 dá 8. Então, 8x. Confere a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Confere novamente. 5, 10, 15. Então, mais 15. X ao quadrado mais 8x mais 15 está aqui. Portanto, verdadeiro também. E aí, se você é um garoto ou uma garota esperta, já percebeu que está correto, né? O perímetro da figura A é 4x mais 16. Acabamos de fazer essa verificação, né? Você pode voltar um pouquinho e vai perceber que é verdade 4x mais 6. As figuras são dois retângulos com mesmas dimensões, x mais 3 e x mais 5. Sim, observe aqui, ó. Aqui as dimensões desse retângulo, vou destacar em azul. Aqui mede x, e aqui, se observar, dá 5. Então, o lado desse retângulo aqui é x mais 5. Esse outro lado, aqui medindo x e aqui medindo 3. Portanto, esse lado é x mais 3. E observe que o outro retângulo também tem a mesma característica. Portanto, alternativa 1 também verdadeiro. Vou botar de vermelho, como eu venho colocando, verdadeiro. E aí, a única letra em que possui
as 5 afirmações verdadeiras é a letra A, e você vai marcar aqui, ó, letra A de sucesso. Você acertou, parabéns, queridos e queridas. Então vamos para o quadro para a gente continuar nesse exercício. Voltando aqui para o quadro, nós vamos segurar aqui, no caso, na terceira questão, nós vamos resolver a terceira questão aqui. Aqui diz o seguinte: fatorando a expressão, acompanha a terceira questão do teste do módulo 15, fatorando essa expressão, qual é o que resulta aí? Então você vai fatorar essa expressão aqui, bacaninha, na tranquilidade. Fazendo como? Você vai, aqui no caso é por agrupamento, você vai olhar quais desses termos têm fatores em comum e agrupá-lo. Observa que eu tenho A aqui e A aqui. Eu tenho BC aqui, tenho B aqui e tenho B aqui. Então vamos colocar agrupando a seguinte, ó. Esse com esse, AC, vou agrupar esses dois, AC, vou fazer uma permuta aqui, vou modificar só a ordem, mais 2BC menos 2BD. Olha aqui, BD. Observe que aqui você tem o A como fator comum e aqui você tem o 2B como fator comum. Então vamos colocar o A em evidência aqui, ó, e repetir C menos D. Tá bom? C menos D. Nesse caso eu vou colocar 2B em evidência. 2B em evidência. E colocar dentro do parêntese, que no caso 2B repete aqui e aqui, C menos D. Observe que C menos D está aqui e C menos D está aqui. Então eu vou repetir ele do lado do parêntese que tem esses dois termos somados. A mais 2B. E aí você vai agrupar com esse aqui, ó. CD com CD, você vai colocar aqui, ó. C menos D, tá bom? Feito aí, verifique qual é a alternativa correta e coloca aí para você verificar direitinho. Se ligue na alternativa correta. Olha aí a alternativa B, tá? Da questão, na terceira questão, letra B. Observe a quarta questão em que diz que x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Ele quer saber o valor dessa expressão aqui, ó. Qual é o valor dessa expressão? Sabendo que xy é igual a 12 e x mais y igual a 8. Então vamos analisar o seguinte: se eu fatorar isso aqui colocando um termo em evidência, observe que eu tenho xy aqui e xy aqui. Então eu posso colocar xy fora aqui do parênteses e dentro vai sobrar esse x está ao quadrado, então sobra x aqui dentro e aqui vai sobrar somente o y. Observe que se você aplicar a distributiva, você vai voltar para essa expressão, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso aqui, ó. Vamos substituir essa informação aqui. Xy é igual a 12. Então, pessoal, bem que faltou um y aqui, com licença, por favor. Sobrou um y, faltou um y aqui, ó. Tá bom? Faltou um y. Porque esse y elimina com esse e esse aqui divide por esse. Então, xy é igual a 12. Coloca 12 aqui. Vezes, né? Está multiplicando com essa soma, x mais y. X mais y igual a 8. Então, 8 aqui. Se você fazer 12 vezes 8, logicamente aí não precisa calculadora, tá, gente? Você sabe fazer essa continha, por favor. Tá? 12 vezes 8, eu ia colocar 48, e vocês, não, professor, soube fazer, no caso da 96, tá, gente? Respostinha aí, 96. Marque a alternativa referente, a alternativa que representa o número 96, tá bom? Então, analise toda a aula, verifique as soluções, não marque somente a alternativa correta, note os cálculos também, beleza? Fique atento na Agenda Edu, fique atento nos textos online, faça sempre que a aula for disponibilizada para você, tá? Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Fui!